1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 22. Então David se retirou dali e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ficaram sabendo disso, foram até aonde ele estava. E todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os que se sentiam injustiçados se juntaram a ele, e David se tornou chefe deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Mais tarde, David foi de lá para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Por favor, deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês até eu saber o que o Criador fará por mim. Assim, ele os deixou ali com o rei de Moabe, e eles ficaram no território dele todo o tempo em que David permaneceu no refúgio. Depois de algum tempo, Gade, o profeta, disse a David: Não fique no refúgio. Vá para a terra de Alda. Assim, David foi embora e entrou na floresta de Herete. Shaul ficou sabendo que David e seus homens tinham sido encontrados. Nessa ocasião, Shaul estava sentado numa colina em Gibeá, debaixo da tamargueira, com sua lança na mão, e todos os seus servos estavam em volta dele. Então Shaul disse aos servos que estavam em volta dele: Escutem, por favor, ó Benjaminitas. Será que o filho de Jessé também dará campos e vinhedos a todos vocês? Designará todos vocês como chefes de 1000 e chefes de 100? Todos vocês conspiraram contra mim. Ninguém me contou quando meu próprio filho fez um pacto com o filho de Jessé. Nenhum de vocês tem consideração por mim nem me avisa que o meu próprio filho induziu o meu servo a ficar de emboscada contra mim, como acontece agora. Então Doeg, o edomita, que liderava os servos de Shaul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para se encontrar com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou a Iau em favor dele e lhe deu provisões. Ele lhe entregou até mesmo a espada de Golias, o filisteu. Imediatamente o rei mandou chamar Aimeleque, filho de Aitube, o sacerdote, e todos os sacerdotes da casa do seu pai, que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Shaul disse então: Escute, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu rei. Porque você e o filho de Jessé conspiraram contra mim. Porque você lhe deu pão e uma espada, e consultou o Criador em favor dele. Ele se opõe a mim e está de emboscada contra mim, como acontece agora. Então Aimeleque disse ao rei: Quem dentre todos os seus servos é tão digno de confiança quanto David? Ele é genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e respeitado na sua casa. Será que é a primeira vez que consulta o Criador em favor dele? Eu jamais conspiraria contra o rei. Que o rei não atribua nada de errado a mim, seu servo, nem a casa inteira de meu pai, pois seu servo não sabia de absolutamente nada a respeito disso. Mas o rei disse: Com certeza você morrerá, Aimeleque, você e toda a casa do seu pai. Então o rei disse aos guardas que estavam de pé em volta dele: Matem os sacerdotes de Iau, porque eles estão do lado de David. Eles sabiam que ele estava fugindo e não me avisaram. Mas os servos do rei não quiseram levantar a mão para atacar os sacerdotes de Iau. Então o rei disse a Doeg: Ataque você os sacerdotes. Doeg, o edomita, atacou imediatamente os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que usavam um éfode de linho. Ele também golpeou com a espada Nobe, a cidade dos sacerdotes. Matou homens e mulheres, crianças e bebês, além de touros, jumentos e ovelhas. No entanto, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para se juntar a David. Abiatar disse a David: Shaul matou os sacerdotes de Iau. Então David disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi ali Doeg, o edomita, eu sabia que ele contaria tudo a Shaul. Sou o responsável pela morte de todos os da casa do seu pai. Fique comigo, não tenha medo, pois quem quer tirar a sua vida também quer tirar a minha vida. Você está sob a minha proteção. Primeiro Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 23. Depois de algum tempo informaram a David: Os filisteus estão lutando contra Keila e estão saqueando as eiras. Então David consultou a Iau. Devo ir e golpear esses filisteus? Iau disse a David: Vá, golpeie os filisteus e salve Keila. Mas os homens de David lhe disseram: Se já estamos com medo aqui em Alda,
quanto mais se formos a Keila para lutar contra o exército dos filisteus. Portanto, David consultou mais uma vez a Ial. E Ial lhe respondeu: Vá, desça a Keila, pois entregarei os filisteus nas suas mãos. Então David foi com seus homens a Keila e lutou contra os filisteus. Ele matou um grande número deles, levou embora os seus rebanhos e salvou os habitantes de Keila. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para se juntar a David em Keila, levou consigo um éfode. Shaul foi informado. David está em Keila. Então Shaul disse: O Criador o entregou a mim, pois ele entrou numa cidade com portões e trancas, e não tem como fugir. Portanto, Shaul convocou todo o seu exército para a guerra, a fim de descer a Keila e cercar David e seus homens. Quando David ficou sabendo que Shaul tramava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traga o éfode para cá. Ó Ial, o criador de Shaul, teu servo ouviu dizer que Shaul pretende vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os habitantes de Keila me entregarão nas mãos dele? Shaul virá mesmo, assim como teu servo ouviu falar? Ó Ial, o criador de Shaul, por favor, responde a teu servo. Ial disse: Ele virá. David perguntou: Os habitantes de Keila entregarão a mim e aos meus homens nas mãos de Shaul. Ial respondeu: Entregarão. Imediatamente David e os seus homens, cerca de 600, saíram de Keila e ficaram mudando de um lugar para outro. Quando Shaul foi informado que David tinha fugido de Keila, não foi atrás dele. David permaneceu em lugares de difícil acesso na região montanhosa do deserto de Zif. Shaul estava sempre à procura de David, mas Ial não o entregou nas suas mãos. Enquanto estava no deserto de Zif, em Oreza, David soube que Shaul tinha saído para tirar a sua vida. Então Ionatás, filho de Shaul, foi se encontrar com David em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Ial. Ele lhe disse: Não fique com medo, pois Shaul, meu pai, não o encontrará. Você será o rei de Shaul, e eu serei o segundo depois de você. Shaul, meu pai, também sabe disso. Então os dois fizeram um pacto perante Ial. Depois disso Ionatás foi para casa, e David permaneceu em Oreza. Mais tarde, os homens de Zif foram a Gibeá e disseram a Shaul: David está escondido perto de nós, nos lugares de difícil acesso, em Oreza, na colina de Aquilá, que fica ao sul do Gesimon. Quando o rei quiser descer, ó rei, desça, e nós o entregaremos nas suas mãos. Então Shaul disse: Que Ial os abençoe, pois vocês tiveram compaixão de mim. Vão, por favor, e tentem descobrir exatamente onde ele está e quem o viu ali, pois me disseram que ele é muito astuto. Descubram onde ficam exatamente todos os seus esconderijos e tragam-me provas. Então irei com vocês, e se ele estiver no país, eu o procurarei entre todos os milhares de Ialda até encontrá-lo. Assim, eles foram a Zif na frente de Shaul, enquanto David e seus homens estavam no deserto de Maom, no Arabá, ao sul do Gesimon. Então Shaul foi com seus homens para procurá-lo. Ao ser informado disso, David desceu imediatamente até o rochedo e permaneceu no deserto de Maom. Quando Shaul soube disso, foi atrás de David no deserto de Maom. Quando Shaul chegou a um lado do monte, David e seus homens estavam do outro lado. David fugia depressa de Shaul, mas Shaul e seus homens se aproximavam de David e seus homens para capturá-los. Mas um mensageiro veio e disse a Shaul: Venha depressa, porque os filisteus atacaram o país. Assim, Shaul deixou de perseguir David e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar foi chamado de Rochedo da Separação. Então David saiu dali e permaneceu nos lugares de difícil acesso em En-Gedi.